Boa noite, libertários do direito! Meu nome é Fábio Vidice Martins e estamos aqui mais uma vez para falar sobre liberdicas do direito penal e processual penal. Ok? Bom, primeiro eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a todos que se inscreveram no canal. Foi muito boa Foi muito bom o número de inscritos no canal. Ó, muito obrigado. E eu já vou aproveitar e já vou convidar vocês para que, ao assistirem o vídeo, vai lá, se inscreve, dá o joinha, né? Quanto mais crescemos, mais conteúdos temos. Muito bem. Outra situação que eu gostaria de falar é a respeito, porque eu recebi alguns e-mails referente ao nome do canal, tá? O nome do canal, anteriormente eu tinha feito Vadimé com convite, que é o meu sobrenome, mas eu resolvi mudar o nome do canal, até porque Libertários do Direito digamos assim, é um nome que abrange exatamente o que eu penso e eu preciso ser original com aquela ideia que eu tenho a respeito do direito penal e do direito processual penal. Como todos nós sabemos, o norte da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil é liberdade. Qualquer outra situação fora desse princípio maravilhoso é fora de cogitação. Guarda isso, guarda, porque esse é o norte para todos os nossos assuntos no direito penal e no direito processual penal. Então, eu escolhi libertário porque o direito penal você tem que pensar fora da caixa, entre aspas, eu vou dizer assim, além das linhas, além dos livros. Né? Você tem que ter uma questão pessoal, você tem que analisar, você tem que ver os seus princípios, analisar se aquilo que você está absorvendo tem a ver com os seus princípios, se tem a ver com que se está de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a liberdade. Não tem coisa mais linda do que a liberdade. Né? Então, esse era um dos assuntos que eu gostaria de falar. Eu fiz um pequeno roteiro aqui porque eu não quero. Outra vez eu também falei que eu não ia me estender e acabei me estendendo mais ainda. Mas, então eu não vou falar isso agora, mas eu espero que vocês continuem e que vocês absorvam o que eu vou passar para vocês nesse conteúdo de hoje. Né? E já partindo para o lado do que eu estou fazendo aqui, que é colocar para vocês algumas coisas do direito penal e do direito processual penal, nós temos que seguir uma certa lógica. Tá? Então, no conteúdo anterior, eu falei fiz um breve relato da história, da evolução do direito penal, né, passando lá pela vingança privada, né, que vem o direito de vingança, o direito embasado em vingança. Eu não vou retomar aqui, mas eu queria fazer apenas uma observação, que tem uma parte do vídeo da primeira aula que eu fiz que talvez tenha ficado um pouco confuso para quem estava assistindo o vídeo. Que eu falei que pratica algo ilícito. Tá? O que eu quis dizer ali é que é o seguinte, à época, como hoje, né? Mas à época existiam certas normas. E ao violar essas normas, violando essas normas é que se praticaria aquele algo ilícito. E daí que surtiria o efeito da vingança privada. Ok? Então, para não ficar meio confuso, eu talvez tenha ficado um pouco confuso. Ninguém me falou isso, eu é que, analisando o vídeo, né, quis trazer essa situação para vocês, porque o importante é que vocês entendam. Isso é o mais importante. Vocês entendendo o que eu estou passando, né,
aí eu fico tranquilo, porque daí eu estou conseguindo o meu objetivo. Não adianta nada eu chegar aqui, passar alguns conteúdos e vocês não entenderem. Muito bem. Bom, feito esses breves relatos, essas breves pontuações, o que nós vamos, a partir desse encontro, o que nós vamos fazer? Eu vou falar para vocês nesse conteúdo e em outros que virão sobre princípios do direito penal, ok? Porque princípios do direito penal é algo que vocês têm que ter em mente que vai estar sempre presente. Eu não sei qual área que vocês vão atuar, mas se vocês forem atuar no direito penal, vocês vão perceber que o princípio do direito penal ele está presente praticamente em todas as ações, em todas as atitudes referente à área da praxis, da prática do direito, né? Então vamos lá. O direito penal ele é baseado em princípios constitucionais. Então, são princípios constitucionais penais. Tá? Por quê? Porque é baseado na nossa Constituição. Né? A Constituição dá aquele norte, a Constituição é a regra máxima. Então, o Código Penal ele tem que estar baseado nos princípios que advêm da Constituição. E o que são esses princípios do Código Penal? O que seriam esses princípios do Código Penal? O que vocês têm que ter em mente em relação à ideia dos princípios do Código Penal? Que eles não são apenas um conjunto de valores éticos. Tá? Porque muitas pessoas têm a ideia de que os princípios do direito penal são apenas valores. Não. O princípio do direito, os princípios do direito penal, eles ampliam a atuação do direito penal. Né? Eles atuam no direito penal. Eles fazem parte do processo penal. Então eles não são simplesmente prescrições, eles não são uma receita, apenas um programa que tu deve seguir. Não. Eles alicerçam o direito penal, porque afinal de contas os princípios ele é muito relacionado à evolução da sociedade. Né? Os princípios da sociedade, os princípios que norteiam as relações humanas, eles refletem diretamente no Código Penal. Então, a partir dessa premissa, nós temos que entender que os princípios, eles são, de uma certa maneira, coagentes. O que quer dizer coagentes? Eles são necessários. Os princípios eles são necessários, e eles são necessários em toda a formação do direito penal. Né? Então, por exemplo, quando se elabora uma lei, se elabora baseada nesses princípios, dos princípios que regem a sociedade. Então, a Casa Legislativa ela elabora a lei baseada nesses princípios. Okay? Quando se aplica a norma do direito penal, se aplica também baseadas nos princípios. Quando o juiz vai se debruçar sobre uma situação, sobre um caso, ele vai se debruçar e vai analisar aquele caso também em cima dos princípios que regem a Constituição, que regem a sociedade de uma maneira geral. Então, isso tem que ficar muito bem assimilado. Ok? Muito bem. Então, hoje, eu gostaria de falar, eu vou falar para vocês sobre 4 princípios. E vocês vão ver que nesses 4 princípios, pelo menos 3 deles, eles têm alguma coisa em comum. Tá? Vocês vão analisar que existe algo em comum entre esses três. Tá? Então, quais são os princípios que eu vou falar para vocês hoje? O primeiro princípio que eu vou falar para vocês é o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Tá? O segundo princípio que eu vou falar para vocês é o princípio da alteridade. Tá? O terceiro princípio é o da intervenção mínima e o quarto princípio é o da fragmentariedade. Certo? Então vamos lá. Vamos começar pelo princípio
da exclusiva proteção do bem jurídico? Ora, princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Né? Então, o que ele quer dizer com exclusiva proteção do bem jurídico? Que é algo concreto, que é algo da vivência, que é algo da prática, certo? Esse princípio, ele não vai basear pensamentos, né? Não é através de pensamentos que esse princípio vai agir, né? Não é através de um pensamento que não é colocado externamente, ele fica implícito, ele é pensamento, ele está dentro das nossas ideias, certo? E ali existem cogitações pessoais, mas isso não é transformado na prática, ele não vai para a prática, ele fica só no pensamento. Então, esse tipo de situação não é dever do direito penal agir sobre cogitações, porque cogitação é uma coisa, a prática é outra. Né? Então, por isso que o que é relevante nessa história toda do princípio da proteção do bem jurídico? O importante é que a mera intenção não é capaz de acionar o direito penal, mas é necessário que aquela atitude, aquela ação, ela esteja direcionada para o mundo dos fatos, para o mundo fático, para o mundo fático. Estando direcionada para o mundo fático, aí sim, né, o direito penal vai agir. Então, esse princípio, o que ele diz? Exatamente isso, né, que eu acabei de dizer. Ele comunica que vai atuar o direito penal em cima daquele bem jurídico que está na prática, na vivência, nas situações do dia a dia, aonde o ser humano, aonde a pessoa interage e age através das suas ações. Então, ele não vai servir para tutelar, por exemplo, esse princípio, ele não tutela a moralidade. Né? Ele não tutela funções governamentais, por exemplo. Né? Ideologia, enfim, ele não serve para tutelar esse tipo de situação, religião. Né? Não, ele vai tentar pegar o que há mais na prática, na praxis, na situação fática do que está acontecendo. Né? Então ele vai atuar em cima daqueles bens jurídicos como a vida, como a liberdade, a integridade física, o meio ambiente, que são situações onde o ser humano está incluído. Ele precisa ter uma maneira de atuar em cima de situações que estão presentes na vida cotidiana, que fazem parte das relações. Então, esse foi o princípio da proteção do bem jurídico. O outro princípio que eu gostaria de comentar com vocês é o princípio da alteridade. Então, o que diz, o que é o princípio da alteridade? Que o direito penal ele só vai punir conduta que vão ferir direitos alheios, direitos de terceiros. Né? Então, por exemplo, a autolesão, por exemplo, uma tentativa de suicídio, por exemplo, redundante, né? Por exemplo, não é um direito alheio. A tentativa de suicídio, ela não pode ser punida pelo princípio da alteridade. Né? O princípio da alteridade já diz ali, o princípio da alteridade é um bem alheio. Então, para o direito penal agir, ele tem que estar relacionado a um bem alheio. Porque a tentativa de suicídio é a pessoa tentando ela mesma se causar o mal, e não um terceiro tentando causar o mal para ela. Se não tem um terceiro tentando causar o mal a ela, não há porquê que se tenha atuação do direito penal. Agora veja, é importante não confundir uma situação. A instigação ao suicídio, por exemplo, ou a autolesão,
a chave está aí. Instigação. Existe uma atuação de um terceiro instigando uma lesão a outrem. Então, a instigação ao suicídio, que é o artigo 122 do Código Penal, pena prevista de 2 meses a 6 anos de reclusão, caso nessa instigação o suicídio ocorra. Se ocorrer o suicídio com essa instigação, tá? Então aí sim, esse agente causador terá uma pena de 2 meses e 6 anos. Tá? Caso não ocorra o suicídio, mas ocorra uma grave lesão, mas não tenha o resultado morte, aí é de 1 ano a 3 anos de reclusão. Tá? Mas veja que a alteridade, ela faz com que o direito penal seja sempre direcionado à invasão da liberdade individual. Veja que é o princípio da liberdade. Quando existe um terceiro invadindo a esfera da liberdade individual, é nesse momento que o direito penal vai chegar e vai barrar ou vai agir em cima daquilo que está acontecendo. Sempre relacionado a um bem jurídico alheio. Guarda isso, alteridade, bem jurídico alheio. Nunca o autoflagelo, a não ser no caso da instigação do suicídio, porque daí nós temos, né, aquele momento que o terceiro está instigando a pessoa, falando bem o palavreado, a cometer homicídio, a se matar. Esse é um exemplo que é importante e deve ser guardado para não confundir. Ok? O outro princípio do direito penal, você já deve ter ouvido falar, o pessoal do direito, dos cursos preparatórios, que é o princípio da intervenção mínima. Né? Então, o que quer dizer o princípio da intervenção mínima? Que o direito penal ele vai ser a última ratio, né? Ele vai ser o último pedido de intervenção, o último pedido de socorro, vou dizer assim, né? Porque o Estado ele só vai se poder valer do direito penal quando os outros meios de contenção social não forem possíveis. Né? Então, se o Estado não consegue controlar uma situação que está causando lesão e ele tenta por outros meios de controle social barrar, impedir que essa lesão ocorra, quando isso não for suficiente para fazer com que a convivência seja pacífica, nesse sentido, aí sim o direito penal vai entrar e vai agir, né, e vai também preconizar que aquela ação, né, ela seja criminalizada. Né? Então, ali vai constituir um meio necessário para a proteção daquele bem jurídico que está sendo lesionado. A partir daquele momento, quando não tiver nenhuma outra maneira de buscar a solução para aquela lesão do bem jurídico, entra a intervenção mínima, a última ratio. É a última ratio, que seria o princípio da intervenção mínima. Certo? Muito bem. Vamos para o terceiro princípio. O princípio da fragmentariedade. O que a gente tem que entender? Veja que eles são muito parecidos. Todos os três são muito parecidos. Né? Todos eles são muito parecidos. Tanto o que eu vou falar agora, a fragmentariedade, a intervenção mínima e a proteção do bem jurídico exclusiva, todos esses três, eles são muito parecidos. Tá? Mas o que a gente deve entender pela fragmentariedade? Né? O Estado de Direito Democrático, ele foi assim, associado e direcionado para direitos de liberdade.
como eu falei ali no início do vídeo, a liberdade ela é o norte. Ela é o norte. O principal objetivo, o que se almeja principalmente é a liberdade. Né? Então, como o Estado Democrático de Direito foi baseado na liberdade, o direito penal ele acaba por tutelar, ele vai proteger apenas os bens jurídicos mais importantes. Ele não vai proteger um bem jurídico que seja banal. Né? Não. Ele vai se ocupar com situações na vida prática, na vida do dia a dia, que sejam bem jurídicos de extrema importância para que o indivíduo possa agir, para que o indivíduo possa atuar de maneira a estar livre para conseguir exercer as suas atividades sem sofrer lesão de um terceiro, protegendo a sua capacidade de interagir com o meio que ele vive, tendo as suas próprias vontades, sem ter que sofrer as limitações de um terceiro. Então é por isso que essa maneira do direito penal tutelar apenas bens jurídicos importantes faz com que o sujeito como indivíduo tenha liberdade para ter um convívio social e nesse convívio social ele seja protegido. Por isso que o direito penal é chamado fragmentário. Né? Porque ele vai atuar, né, naquela partícula importante. Ele não vai atuar, essa palavra ficou boa, partícula importante, não vai ser em vários fragmentos, né? Ele vai atuar na partícula importante, é o caráter fragmentário do direito. É o princípio que preceitua o direito penal. É a última etapa de proteção do bem jurídico. É lá, é o último momento. Né? Então, como é que eu posso dizer para vocês? Quando um crime for praticado, se os demais ramos do direito, qualquer outro ramo do direito, não forem suficientes para barrar aquela lesão, né, aí nós vamos ter o direito penal agindo. Veja que todos esses princípios da exclusiva proteção jurídica, da intervenção mínima, da fragmentaridade, todos eles têm algo em comum, né, que é recorrer a última etapa a quem precisa recorrer é o direito penal, porque as outras etapas, os outros direitos não conseguiram barrar essa situação. Então há necessidade de que o direito penal chegue e atue para também para dar fim àquele conflito, para dar fim àquelas divergências e põe um limite e diga e coloque na mesa o que é do um e o que é do outro, impondo ali a força do Estado para dizimar aquele conflito e para que a paz social sobrevenha. O maior objetivo do direito penal é a paz social. O direito penal ele é baseado na paz social. É para isso que ele está posto no código. É terminar com o conflito e gerar a paz. Ok? Muito bem. 23 minutos, agora 24 minutos de vídeo. Libertários do direito, mais uma vez, chegamos aqui ao final de mais um conteúdo de princípios. Lembrando a vocês que os princípios do direito penal eles são vários princípios. Mais de 20 princípios tem o direito penal. Esses são apenas os 4 que eu falei agora, mas eu vou falar de outros princípios. Então, digamos assim, esses princípios do direito penal que eu acabei de falar, ele seria a parte 1. Né? E eu vou subdividir em parte 2, 3, quantos forem necessários. Eu pretendo falar, pelo menos, dependendo do princípio, porque nós temos o princípio da legalidade, que eu acho que talvez eu vá fazer um vídeo apenas,
para o princípio da legalidade, porque ele é um pouco mais, precisa-se de mais elaboração das ideias para poder colocar para vocês, para que vocês possam entender melhor. Mas, digamos assim, a ideia principal é conseguir fazer pelo menos 4 princípios. Tá? 4 princípios a cada conteúdo. Esse vai ser o conteúdo 1, desses 4 princípios que eu acabei passando para vocês, que é o exclusiva proteção dos bens jurídicos, intervenção mínima e fragmentariedade e da alteridade. Ok? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Continuem se inscrevendo, deem o joinha, se inscrevam, porque tem muitas pessoas que assistem o vídeo e eu não vou dizer que não querem se inscrever. Muitas vezes eu faço isso e eu me dou conta depois que eu tenho que voltar lá e tenho que me inscrever. Eu tenho vários canais que eu me inscrevo e outros que eu não me inscrevo porque eu esqueço de me inscrever. Então se inscrevam no canal, porque daí ele ganha proporção, eu consigo trazer mais conteúdo para vocês, conteúdos para vocês, e eu espero que nos vídeos que eu coloque no meu canal, né, Vademecum Libertário, não esqueçam, Vademecum Libertário, e através do Vademecum Libertário, canal do YouTube, eu posso trazer liberdicas, liberpílulas para vocês. E esse foi o final, estou encerrando por aqui. Meus amigos libertários do direito, muito obrigado por estarem aqui, por terem participado. Fui e até a próxima, até o próximo conteúdo. Vai um abraço, libertários do direito, até a próxima.